Olá, senhores, sejam bem-vindos. E nesse módulo do nosso treinamento de CIPA falaremos sobre primeiros socorros, dividido em algumas aulas, onde você vai ter a oportunidade de compreender melhor dúvidas que muitas vezes nós temos em relação a esse assunto, que também por muitas vezes é nos ensinado de uma forma complexa, onde acaba mais assustando do que de fato ensinando. E hoje a gente vai desmistificar algumas coisas aqui para poder facilitar a sua compreensão em relação a isso. Para isso, como de costume, eu quero dividir a tela aqui com você para que a gente possa conversarmos aqui juntos sobre esse assunto que é o primeiro socorro, um assunto bastante importante e relevante para o nosso dia a dia. Então, para a gente falar sobre isso, vamos começar aqui entendendo um pouco melhor o que é primeiros socorros. E primeiros socorros nada mais é do que o primeiro atendimento que a vítima recebe no local mesmo ali do acidente, antes mesmo da chegada do serviço de emergência especializado, antes mesmo de ser atendido no hospital. É aquele atendimento inicial dado por uma pessoa leiga, mas com treinamento. Quem é o leigo? O leigo é que não é o profissional da saúde, então sou eu e você que eventualmente não tem um treinamento como um técnico de enfermagem, enfermeiro, enfermeira, médico e etc. Então o socorrista leigo, ele recebe um treinamento e ele se torna então um socorrista. Porém, quando a gente olha lá na legislação, quando a gente olha nos protocolos de primeiros socorros, nós temos um protocolo específico para essas pessoas, socorrista leigo, e a gente se enquadra nesse aspecto aí, nessa nomenclatura. Então a introdução de primeiros socorros é isso. Primeiros socorros são todas as medidas que devem ser tomadas de imediato para evitar o agravamento do estado de saúde ou lesão de uma pessoa antes do atendimento médico. Então tudo que acontece pré-hospitalar, antes da chegada do hospital, ele pode ser feito por um socorrista leigo, né? Aquilo que não o termo correto, aquilo que não é invasivo, né? Então um primeiro socorro ali onde não envolve medicação, nada disso. Então a gente pode dar um suporte para essa pessoa e é o que nós vamos aprender aqui nesse módulo, nessa aula inicial aqui do módulo de primeiros socorros. Então, essa é a introdução. Eu já queria que você tivesse tranquilidade em relação a isso. Não quero que você ache que isso é de extrema complexidade, porque de fato não é. É algo completamente possível de ser executado por mim e por você, com muita tranquilidade. Basta você ser bem orientado, instruído, e é por isso que eu estou aqui para te ajudar com isso. Então, dando sequência, quais são as ações básicas do socorrista, né? Onde que o socorrista atua e como ele deve atuar. Então, a primeira questão que a gente precisa esclarecer aqui é, da mesma maneira que a gente fala isso no treinamento da brigada, é que você, como socorrista leigo, você como brigadista, você como membro da CIPA, o que não pode acontecer é você se tornar a próxima vítima. Então, absolutamente, isso não deve acontecer. Então, para isso, você tem que lembrar daquele conceito básico, né? Que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto a minha equipe, então somente o quinto, aí sim a vítima. Por um motivo muito simples, a vítima já é vítima e nós não precisamos de uma outra vítima. Então tem duas coisas que nós não podemos deixar acontecer no atendimento de primeiros socorros. O primeiro é que a gente se torne a próxima vítima. Eu quero que você grave isso muito. E a segunda questão é a gente não pode piorar a situação da vítima. Então são pontos cruciais. Para que isso não aconteça, você sempre vai iniciar o seu atendimento fazendo um pedido de ajuda. Esse pedido de ajuda no Brasil, ele é o SAMU, o serviço de 192. Então sempre que você tiver uma dificuldade dentro da sua empresa, se a empresa não tiver um ambulatório, você vai ligar para o SAMU. Se tiver ambulatório, você pode acionar o ambulatório médico, a enfermeira, né, a sua estrutura. Não tendo essa estrutura, você vai fazer isso via SAMU 192. Então, entendendo isso, 3 pontos básicos. Você não vai ser a próxima vítima, você não piora a condição da vítima, você pede ajuda. Eu anotaria isso, tá bom? E esse pedido de ajuda, repito pela terceira vez, porque é muito importante que você grave esse número 192 nos pedidos de ajuda. Feito isso, a gente vai lá e começa a fazer o atendimento. Então eu vou isolar essa área, evitando que os curiosos se aproximem, eu vou evitar que pessoas comecem a querer filmar o que está acontecendo, porque nós sabemos que infelizmente isso é algo que vem acontecendo com muita frequência hoje. A pessoa deixa de ajudar para pegar o celular e filmar. Né? Vale mais o TikTok, o Reels, do que a vida da pessoa e realmente contribuir. Então esse pedido de ajuda aconteceu, você pode até usar uma dessas pessoas que está com esse celular ali e falar: ei, você, liga para a emergência, é 192, por favor. Ei, você, não tenha dúvida,
que a pessoa entendeu o que está falando, né? Ei, você, né? Se conhecer a pessoa, diga o nome da pessoa. Ei, você, Neylon. Ei, você, Luiz. Ligue para o SAMU. E aí, através disso, a gente já sabe que agora tem um serviço especializado de emergência que vai chegar para ajudar você ou a sua equipe nesse atendimento. E mais do que isso, alguém que pode te orientar a respeito do primeiro socorro, porque você não é obrigado a gravar tudo e nem tem como fazer isso. Então, para que você tenha alguém do outro lado que possa te orientar, por exemplo, você está lidando ali com uma pessoa que teve um ataque epilético, como que eu faço? Meu Deus, não lembro. Eu fiz o treinamento lá na EHS. Vamos ver isso aqui já nessa primeira aula. Não lembro de detalhes. O que eu faço? Essa pessoa do outro lado ela vai te orientar. Então ali é um suporte para você. Então não deixe de usar isso. E repito, se a sua empresa já tem um sistema de emergência interno, já tem uma área médica, use essa área. Não tendo, use o SAMU. Então voltando aqui, observar a vítima, né? Então verificando as alterações de ausência de respiração, hemorragia, fratura, coloração diferente da pele, presença de suor intenso, expressão de dor. Então você vai fazer uma anamnésia da vítima, vai olhar, tentar entender o que aconteceu, olhar para a cena, falar o que aconteceu nesse cenário, com o que eu estou me deparando aqui. Às vezes é um acidente, às vezes chegou lá, tem uma escada, a pessoa está caída. Então a gente já sabe que é uma vítima de trauma, nós já sabemos que a gente não deve movimentar essa vítima, a gente tem que deixar em repouso e só movimentar ela através de maca e um procedimento adequado para isso, que às vezes você nem tem aí na sua empresa. Então, nesses casos, você vai esperar a chegada do Serviço Especializado de Emergência, SAMU, para que o SAMU faça essa remoção, tá bom? Pode ter surgido uma dúvida para você já, que é em relação a quando eu chamo o SAMU e quando eu chamo o bombeiro. Né? O bombeiro ele está voltado para situações, por exemplo, onde existe uma necessidade de resgate, então a vítima está presa nas ferragens, a vítima é uma vítima de afogamento. Entenda assim, ó, o SAMU ele chega e a vítima tem que estar à disposição dele para ele dar início ao atendimento. Enquanto, na verdade, o bombeiro ele consegue atuar no resgate. Então a vítima ficou pendurada, sofreu uma queda, aí a gente vai usar o bombeiro. Essa é uma definição que pode te ajudar. E também, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós estamos no estado de São Paulo, existe uma integração hoje entre a polícia, o bombeiro, o SAMU, então se você ligar em qualquer um deles, eles conseguem direcionar a sua ligação. Mas grave os números, né? É bastante simples, o 90 é a polícia, o 92 é o SAMU, o 93 é o corpo de bombeiro. Então não tem muita dificuldade nesses números aí, tá bom? Ah, eu não lembro, anota, coloca no quadro de aviso, tudo isso vai contribuir aí na prevenção de... Na verdade aqui na prevenção não, né? Mas no atendimento prévio de uma ocorrência, né? Para que a gente seja rápido, ágil em atender essa vítima. E aí voltando aqui, você vai procurar entender o que aconteceu e vai verificar essas questões aqui, tá? É sempre que você quiser dar uma lida com mais calma nesse slide, é só você pausar aí, ler com calma, eu vou passar por todo ele, mas eu também quero abordar outros assuntos que eventualmente não estão aqui. E você pode pausar, faz isso aqui no seu tempo, não tenha pressa em terminar o módulo, a aula, o treinamento. E lembra que isso aqui não é sobre um certificado, mas é sobre você estar preparado e se sentir preparado para ajudar outras vidas, outras pessoas. É sobre isso que a gente está fazendo aqui. Não é sobre atender uma legislação, não. É sobre realmente um cuidado com o próximo, né? Um cuidado ativo, genuíno com outras pessoas e, claro, que também com você. Observar as alterações de temperatura, então esfriamento das mãos, dos pés. Por quê? Porque tudo isso aqui dá direção para a gente, né? Os sinais ali, os sintomas do que pode ter acontecido ou estar acontecendo. E se você tiver já feito a ligação para o SAMU, essas informações ajudam eles a entenderem o que está acontecendo. Mantenha a calma, assumindo a liderança e do atendimento, então nós devemos estar prontos aí, preparados para isso, procurar que haja comunicação imediata com hospitais, ambulâncias, bombeiros, polícias, se necessário. Então eu trocaria esse item para cá, ó, traria ele aqui para cima como primeiro item, que é o que eu te orientei a fazer. Tudo que eu estiver falando para você aqui a respeito de primeiros socorros nessa aula, nessas aulas, entenda uma coisa, nada aqui é a minha opinião. Isso aqui é o protocolo de saúde. Esse é o protocolo que deve ser seguido. Nós temos aí diversos treinamentos profissionais da área que às vezes ele dá a opinião dele. Ah, isso aqui eu acho. Não, eu não acho. É o que o protocolo determina e nós devemos trabalhar baseado nele, porque ele foi criado com diversos profissionais, um grupo multidisciplinar que realmente tem conhecimento e vivência disso. Então não tem por que a gente querer, num português claro, né, inventar a roda
quando um protocolo já existe, tá bom? Esse é um ponto bastante importante aí que nós não podemos deixar de falar. A atitude socorrista pode significar a vida ou a morte de uma pessoa. Então entenda que a sua definição entre atuar ou não atuar, ser o prestador de serviço, né, o prestador da ajuda, né, melhor dizendo, é o que vai fazer diferença entre vida e morte para essa pessoa. Pode vir a fazer, né, diferença entre vida e morte. Então esteja pronto para isso, se coloque à disposição e com certeza vai valer muito a pena. Desmaios, então vamos começar a falar sobre os desmaios. Normalmente o desmaio é algo que é mais comum, mais simples, né? Não diz respeito a um acidente grave, às vezes uma queda de pressão, né? Ou pode ser sim algo mais grave, como uma grande hemorragia, mas de repente a pessoa só desmaiou ali, isso não quer dizer nada demais, foi só um mal súbito, tudo bem. Porém, isso pode não ser um desmaio, simplesmente, isso pode ser uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória, que falaremos sobre isso mais à frente. Mas já dando uma pequena introdução a isso, você vai precisar iniciar o RCP, que são aqueles conjuntos de manobras que vão manter essa vítima em condições de voltar à vida. Que a gente não pode esquecer que uma pessoa que teve uma parada cardíaca, ela foi a óbito. Diferente de quando a pessoa está infartando, né? Ou teve um infarto. Isso é um outro cenário. No infarto, o coração ele não parou. No infarto, teve uma dificuldade do sangue chegar nesse coração, mas ele não parou. Agora, quando na parada cardíaca o coração parou, né, ou desfibrilou. Então ali, ou fibrilou, né, que é o coração está tremendo, ele não bate como deveria, ele perdeu o ritmo, ele está fibrilando. Então por isso o desfibrilador, que é aquele choque, né, que é uma opção, e na verdade a única opção para fazer um coração voltar a bater. Então isso tudo bem, só estou te fazendo uma introdução aqui, nós ainda falaremos sobre isso mais à frente. Por enquanto, eu só quero que você tenha essa compreensão de que são coisas distintas. Um coração parado, uma parada cardiorrespiratória, né, sempre está associada à respiração, então por isso cardio de coração e respiratória de pulmão. E muitas vezes o desmaio não é isso, o desmaio é simplesmente o desmaio. Então existe uma diferença ali e o desmaio pode ser dado por muitos motivos. Como nós devemos proceder nisso então, né? Se a pessoa estiver prestes a desmaiar, coloque-a sentada com a cabeça entre as pernas. Então essa é uma posição aí possível, mas entenda que essa vítima ainda não desmaiou. Se o desmaio já ocorreu, deite a vítima no chão, verifique a respiração e a palidez. Então tenha certeza que ela respira. Como que eu checo se uma pessoa respira? Né? Eu vou simplesmente olhar o tórax dessa vítima, região abdominal, se tem movimento, respira, não tem movimento, não respira. Então não se usa mais nada do ver, ouvir, sentir, que talvez se aprendeu aí no passado. O protocolo fala sobre observar o abdômen e ver se essa vítima tem movimento. E se ela tem movimento, claramente ela respira. Tá? Lembra de algo que eu já te falei que vou repetir? Inicia pelo pedido de ajuda. Então a pessoa desmaiou, independente, já pede para alguém ligar para a emergência. Afroche as roupas, ergue os membros inferiores, então, mais ou menos como a gente vê aqui na imagem. Tá? São ações que vão contribuir, facilitando com que o sangue chegue nos órgãos vitais com mais facilidade. Então isso são procedimentos que vão ajudar a vítima do desmaio. Lembre sempre disso, tá? Inicia pelo pedido de ajuda. Tá? Aqui ele coloca assim, ó, se a vítima não recuperar em 2 ou 3 minutos, procure assistência médica. Independente, procure assistência médica. Nós não somos médicos, nós não podemos assumir que uma pessoa desmaiou, depois ela voltou e ela está bem. Não. Desmaiou, tem que ir para o hospital. Esse é o protocolo, principalmente dentro de empresa. Então, a empresa desmaiou, não estou bem, vou voltar a trabalhar. Não, você vai para o hospital. Você vai para o hospital. Essa é a recomendação, é isso que deve ser feito. Tá? E não simplesmente, não, acontece. Não, o normal é não desmaiar. Desmaiou, existe uma normalidade que tem que ser tratada e compreendida, entendida e tratada. Então é por isso que eu gosto bastante de reforçar essa questão. Tá? Aqui ainda fala sobre lateralização da cabeça. Então, deitar a barriga para cima, elevar as pernas até o tórax. E se a pessoa começar ali, ficar muito tempo nessa posição, é coerente que se vire, lateralize a cabeça dela, para que a saliva não cause um engasgo ou qualquer coisa do tipo. Aqui a gente fala de uma crise convulsiva, né? Então crise convulsiva ou ataque epilético, ele gera muitas dúvidas. Então o pessoal quer, precisa colocar um graveto na boca da vítima, precisa fazer não sei o que, precisa abrir a boca, vai enrolar a língua, tem um monte de teoria. E eu quero simplificar isso aqui hoje para que você esteja pronto para atender. Então, antes da gente entrar aqui nos slides, eu já quero simplificar isso aqui para você o máximo que eu puder. Então, uma convulsão, o que nós devemos fazer? Simplesmente abrir espaço para que essa vítima não bata nas coisas. Então, arrasta a cadeira, a mesa,
deixa a área livre ali para que ela vai se debater e tudo mais, e isso não machuque essa vítima. Apoie a sua mão debaixo da cabeça dela, se for possível. Coloque um pano, algo para que ela não fique batendo a cabeça no chão, como você viu que foi feito aqui. Tire os óculos ali, se possível, e aguarde. É isso que a gente tem que fazer. Já pediu ajuda, já ligou para a emergência, já ligou para o ambulatório, aguarda para que essa vítima, ela vai entrar no estado de convulsão, vai ter a crise, mas vai passar, tá? Então não tem muito mais ao que se fazer nesse momento, a não ser aguardar. Tá? Não queira forçar a lateralização da cabeça na marra, não queira forçar os membros da vítima que vão se contrair, porque isso vai causar só dor para essa vítima depois, só maiores lesões. Entenda que língua não enrola. Faz um teste aí, tenta enrolar a sua língua, você vai perceber que não tem como. O que acontece é que a língua também é um músculo e na medida que a convulsão vai acontecendo, a musculatura se contrai, juntamente com isso se contrai a língua. Então essa língua pode sim, ela dificultar a respiração. É um fato isso, mas ele também volta sozinho. Se você perceber no início, você já conhece a pessoa, sabe que percebe que vai acontecer uma crise convulsiva, nesse caso você pode tentar colocar um pano, algo para ela morder ali, até para evitar dela morder a própria boca, a própria língua e aumentar as lesões. Se você já conhece. Agora, você chegou num cenário que é o mais comum, a pessoa está convulsionando, você não vai tentar abrir boca de vítima, você não vai tentar pôr colher na boca de vítima, você não vai tentar fazer nada disso, isso é um absurdo completo. Não é procedimento, não é protocolo, não deve ser feito, tá bom? Entenda isso claramente. Deita a vítima no chão e afaste tudo que estiver ao seu redor, que possa machucá-la. Retire objetos como próteses, óculos e colares. Né? Quando ele fala em prótese aqui, está falando de prótese dentária, tá? Para que não gere nenhuma dúvida. Coloque um pano ou lenço dobrado entre os dentes e desaperte a roupa da vítima. Então, esse colocar um pano é algo que eu te falei. Se der tempo, se você chegou no início da crise, não se preocupe com isso. Em relação a desapertar as roupas da vítima, cuidado com isso, tá? Então, assim, a vítima é um homem, deixe que um outro homem faça isso. A vítima é uma mulher, né? Estou falando do ponto de vista biológico, deixe que uma outra mulher faça isso. Eu acredito que a gente possa evitar ali desconforto seguindo dessa maneira, tá bom? Não dê líquido a pessoa que estejam inconscientes, então, ou mesmo quando ela volta da convulsão. Ah, eu quero beber água, eu quero isso aqui, me dá um remédio, me dá aquilo, álcool com açúcar, cheiro o álcool para ver se volta. Nada disso, nem no desmaio, nem na convulsão. Nós não damos nada para a vítima, nós não somos médicos, nós não somos enfermeiros, nós não tratamos a vítima com medicamento. Eu queria que isso ficasse muito claro para você. Já vou te dar mais um alerta aí. Sabe aquela caixinha de medicamentos que eventualmente existe aí no seu trabalho? Ela não deveria existir. O primeiro socorro, a caixa de primeiro socorro deve ter atadura, pano, sabonete, mas não medicamento. Sabe o medicamento para dor? Aspirina, o Doril, o Dorflex, qualquer um desses, né? O dipirona. Isso não deve ser fornecido para ninguém, nem você deve oferecer isso para um amigo, inclusive. Eventualmente essa pessoa pode ter uma alergia, você não conhece, e aí você ofereceu algo que não deveria. Então, fica a recomendação aqui, uma orientação baseada na legislação. Quem oferece medicamento para qualquer vítima é médico, não você, nem eu. Entenda isso. Cessar da convulsão, deixa a vítima de repouso calmamente. Deixa a vítima repousar calmamente, pois poderá dormir por minutos ou horas. Nunca deixe de prestar socorro à vítima de convulsão. A vítima de crise convulsiva, ataque epilético, fica retraída e começa a se debater violentamente, podendo apresentar os olhos virados para cima. Então, aqui já dá algumas características, né, do que aconteceu e aí as pessoas podem interpretar errado, às vezes até achar que é uma questão espiritual, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Então, calma, é uma crise convulsiva, ela passa e o tratamento tem que ser dado de acordo com o que a gente conversou aqui, tá bom? Mantenha calma. Entenda que essa vítima precisa ser hospitalizada depois, ser encaminhada para o hospital, né? Nesse sentido, hospitalizada, se vai ficar ou não é outra história, mas ela tem que ir para um hospital. Então é coerente que você leve ela, né? Ou direcione alguém para fazer isso como membro da CIPA, pedir para que alguém faça acompanhamento, ou ligar para um parente da vítima, pedir para esse parente vir buscar, porque ela precisa entender o que aconteceu. É isso, então é isso que a gente conversa aqui nesse módulo.
falamos sobre crise convulsiva, desmaio e as primeiras ações aí do primeiro socorro. Então, a gente já se encontra na próxima aula do módulo sobre primeiros socorros do nosso curso de discípulo. Eu te encontro lá. Até!